Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder partilhar com vocês hoje a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 11 ao verso 32. Lucas 15. Talvez seja esta a parábola mais conhecida que Jesus contou. E nós vamos recordá-la nesse momento. Lucas 15, verso 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Todos vocês têm plena ciência de que a interpretação primária e essencial desse texto tem como pano de fundo o fato de Jesus comer e receber publicanos e pecadores. Isso chocava fariseus e escribas, porque julgavam que essas pessoas eram indignas do amor de Deus, e ficavam perplexas com Jesus, porque Jesus acolhia gente de espécie tão ruim, gente de má reputação, gente que não tinha qualquer credencial religiosa em Israel. E Jesus então conta essa parábola para retratar o amor de Deus pelos pecadores, e cria nesse quadro os 2 filhos, 2 tipos de gente: o pródigo representando os publicanos e pecadores,
rebeldes, mas que se arrependem e encontram os braços do Pai abertos. O filho mais velho, um símbolo dos fariseus e dos escribas, cheios de autojustiça, com a síndrome de santidade, de perfeição, mas que não tem espaço na sua agenda para perdão nem para amor, que vive em uma relação com o Pai apenas formal, como se fosse um escravo. Hoje eu não gostaria de tratar dessa questão primária desta análise, mas olhar para esse texto sob uma outra ótica, por um outro ângulo. Li um livro de um grande amigo que expôs essa visão nesta parábola e eu achei por demais interessante e quero repartir com vocês algumas dessas ideias. Certamente Jesus Cristo foi o maior de todos os mestres, incomparavelmente o maior. Ele não foi um alfaiate do efêmero, ele foi um escultor do eterno. Ele usou símbolos, ele usou imagens, ele usou figuras, ele contou parábolas. Isso porque uma imagem fala mais do que palavras. Um emblema fala mais do que um discurso. E Jesus Cristo foi certamente o mestre dos mestres pela singularidade da sua doutrina, pela variedade de seus métodos e certamente pela grandeza indisputável do seu exemplo. Quero aqui então, nesta noite em que estamos pensando em família, pensando nos filhos, orando pelos filhos, olhar esses três personagens, porque o personagem central da parábola não é o pródigo, nem o mais velho, é o pai. A palavra pai aqui aparece mais de 12 vezes nessa curta parábola. Então, que lições eu posso aprender com o pai, do ponto de vista de família? Então chama a sua atenção para isso. Primeira coisa, é que a nossa família é o palco das nossas maiores alegrias, e a nossa família é o palco das nossas mais profundas dores. É na família que celebramos o nascimento, é na família que choramos a dor do luto, é na família que você se alegra com a chegada, é na família que você chora com a despedida. Então, olhando para esse texto, eu queria que nós aprendêssemos lições com o pai. Que lição eu posso aprender com o pai do pródigo? Primeira lição: nem tudo na família sai como nós planejamos. Pensa comigo. Nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para ter um filho rebelde, para ter um filho ingrato, para ter um filho insolente. E não obstante, muitos pais e mães, apesar de criar os filhos com todo o desvelo, têm filhos ingratos, irreverentes e insolentes. Uma das coisas que mais me chocam na história bíblica é ver homens piedosos tendo filhos malignos, como o rei Ezequias, gerando um Manassés. Foi o pior rei de Judá, foi um demônio em pele humana. Eu fico imaginando que não foi fácil, se pegar a parábola agora e dramatizar a parábola numa família concreta e real, um pai que cria um filho com tanto carinho, ter que escutar isso do filho: olha, eu quero a minha herança, a parte que me cabe. Olha, filho, mas isso aí só se distribui herança depois que o pai morre. Mas não me interessa o senhor, eu quero o que me pague. No meu coração o senhor está morto. Eu quero o meu, quero usufruir agora. Não tem paciência para esperar. Então preste atenção nisso, que nem sempre, às vezes, a nossa casa é aquilo que um dia nós sonhamos ou planejamos que fosse. Temos lutas. Segunda coisa, aprendo com esse pai que você e eu devemos fazer o melhor hoje, para não sermos consumidos pela culpa amanhã. Se você pega esse quadro do pródigo, esse pai podia sofrer por qualquer coisa, menos sofrer por algum erro cometido. Ele repartiu os haveres, ele antecipou a herança do filho,
Tem horas que os filhos só aprendem quando eles batem cabeça, se eles são desobedientes. Se eles não escutam palavras, eles escutarão o chicote da disciplina. Foi o que aconteceu com esse filho, o filho pródigo. Mas nós pais, vocês mães que estão aqui, precisam parar e pensar o seguinte: o que você precisa fazer hoje, conquanto pai, conquanto mãe, para você amanhã não ter a dor do remorso? Deixa eu lhes dar 2 exemplos do que eu estou dizendo. Li certa feita a história de um pai que deu para o filho uma caixa de Legos. Acho que todo pai, toda mãe lembra desse negócio, não lembra? Só que o menino ganhou uma caixa enorme de Lego e ele tinha na caixa o desenho de um castelo. Só que era muito difícil para ele montar aquele castelo sozinho. Ele disse: pai, o senhor podia me ajudar a montar meu castelo? O pai falou: filho, eu não tenho tempo não. Aí no outro dia, pai, o senhor podia me ajudar a montar o castelo? Filho, agora não, tem tempo não. E esse pedido foi se repetindo e o pai nunca tinha tempo. Um dia, o menino foi atravessar a rua da sua casa, foi atropelado. E já no estertor da morte, as últimas palavras do menino para o pai foram essas: papai, o senhor não me ajudou a construir o meu castelinho. E partiu. Eu fico imaginando a dor daquele pai, o remorso daquele pai, de ter tido tempo para tanta coisa e não ter tido tempo para atender o desejo do seu filho. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo disso. Isso é um fato concreto e real. Um casal tinha um filho de 6 anos, o pai do rapaz, do homem, morava com eles, era viúvo, já idoso, com mal de Parkinson. Sempre que assentava à mesa da refeição, era um problema, porque às vezes ele não tinha muito controle, derramava um pouco de suco na mesa, na toalha limpa, às vezes não tinha domínio dos talheres, e era uma dificuldade. Esse casal tomou uma decisão, fez uma mesa menor, botou do lado um prato de plástico, uma caneca de madeira, para não correr riscos de acidentes. E às vezes, quando a família estava sentada à mesa, olhava para aquele velho, as lágrimas corriam pelo rosto. Um dia determinado, o menino de 6 anos está brincando, enquanto a família está sentada à mesa, com madeira, brincando com madeira. Aí o pai perguntou: o que você está fazendo, filho? Eu estou fazendo uma tigela de madeira para quando o senhor ficar velho, o senhor usar. A ficha caiu, trouxeram o velho de volta para a mesa. Faça o seu melhor hoje, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, para que amanhã você não tenha que chorar a dor do remorso. Terceira lição: nunca feche a porta da reconciliação na sua casa. Eu conheço, talvez você também, gente que diz assim: se você sair por essa porta, nunca mais bote os pés de volta aqui. O que é curioso, que quando aquele filho saiu de casa para um país distante, aquele pai deixou a porta aberta para ele voltar. Mais do que isso, aquele pai esperava isso, ele aguardava isso, ele nunca perdeu a esperança da volta de seu filho. É como se ele vivesse na varanda, olhando para a curva da estrada, aguardando a chegada do filho pródigo. Irmãs e irmãos, o que é que nós podemos aprender com isso? Há muitos filhos pródigos, que talvez não saíram de casa fisicamente, mas já saíram de casa emocionalmente,
já saíram de casa espiritualmente, já não vivem debaixo dos mesmos princípios e preceitos. E nós, pais e mães aqui, nunca podemos perder a esperança de que eles vão voltar, de que eles são filhos da promessa, de que eles são filhos da aliança, de que eles não foram gerados para a morte, que eles não foram gerados para viverem como escravos no mundo. E nós devemos fazer toda a preparação do nosso coração e da nossa casa para que eles voltem, aguardando essa volta. Quarta lição que nós podemos aprender: mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser plenamente restaurado. Eu não sei detalhes da sua vida familiar, vocês que estão aqui, mas talvez tem determinadas crises acontecendo lá. Casamento abalado, os pais às vezes não estão tão bem com os filhos não estão tão bem com os pais, irmãos que não se conversam. Você não pode perder a esperança de que Deus vai fazer um milagre na sua casa. O que eu acho curioso é que aquele pai passa-nos a impressão da parábola que ele fez provisão para a chegada do filho. Ele tinha pronto anel, ele tinha pronto roupa, ele tinha pronto sandália, ele até cultivava lá no pasto um bezerro especial, que esse bezerro ele não seria sacrificado a não ser por uma ocasião muito especial. Ele era o bezerro cevado, era para um dia muito especial, era para um dia de festa, era para um dia de celebração, e isso ele fez porque ele fez provisão para a volta do filho, para a restauração da sua casa, para a restauração da sua família. Nós devemos manter viva a esperança de que o nosso lar vai ser restaurado, que a bênção de Deus vai fluir dentro da nossa casa. Quinta lição que nós podemos aprender: crie no seu lar memórias positivas. Versículo 17 diz que quando aquele moço caiu em si, ele diz: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quando aquele moço, no país distante, passando fome, necessidade, humilhado, pensou na casa do pai, o que veio à mente dele? Mesa farta, generosidade, cuidado, atenção. O ponto aqui é o seguinte: quais são as memórias que os nossos filhos terão da nossa casa, dos nossos relacionamentos, quando eles saírem de casa? Vocês e eu sabemos muitos filhos que se casam despreparadamente, apressadamente, atabalhoadamente, só para sair de casa. Não aguentam mais o clima, não aguentam mais o ambiente. Que memórias aqueles que viveram conosco têm da nossa casa? Dureza no trato? Palavras duras? Falta de afeto? Falta de diálogo? Falta de compreensão? Falta de perdão? Quando esse menino pensou na casa do pai, o que veio à mente dele, como memória da família dele, foi mesa farta, casa boa, gente generosa, que cuida de pessoas, que cuida de gente. Sexta lição: construa em sua casa um ambiente marcado pela graça, pois a graça é a principal marca de uma família feliz. Irmãos, o que é graça? O que é graça? Graça é favor a quem não merece, mas precisa. Graça é não desistir daqueles que desistem de você. Graça é dar amor a quem feriu você. Graça é ser grato apesar da ingratidão do outro a você. Graça é servir seus inimigos. Graça é abençoar os que amaldiçoam você. Graça é orar por aqueles que perseguem você. Graça é vencer o mal com golpes de bondade.
Nossa casa precisa ter graça. Ser um ambiente de graça. Aquele pai reparte a herança e dá 1/3 ao filho que deseja sua morte. Quando o filho retorna sujo, rasgado, poluído, preste atenção nisso, o pai não joga na cara dele. Não joga na cara dele. O pai não humilha. O pai não dá um sermão nele. Eu sabia que você ia voltar rastejando. O pai abraça, o pai beija, o pai celebra. Porque às vezes, irmãos, a gente machuca o outro até no ato de dar perdão, sabia? Você é um crápula, mas porque eu sou um crente cheio do Espírito Santo, eu resolvo te perdoar. Tem graça, tem leveza, tem doçura. Quando falta graça, meus irmãos, nós amamos mais as coisas do que pessoas. O mais velho disse, quando o irmão voltou, ele desperdiçou os teus bens. Para ele não importava o irmão, importava o dinheiro. Dinheiro. Meus irmãos, hoje tem poucas coisas que provocam mais tensão na família do que a distribuição de herança. Vai muito bem, até que mexe em dinheiro. Está todo mundo legal uns com os outros. Os irmãos se dão muito bem, mas dividir a herança é uma complicação. Sabe por quê? Onde falta graça, coisas valem mais do que pessoas. Preste atenção nisso. Quando falta graça, não há flexibilidade na família. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhes dizer. As famílias precisam ter princípios sólidos, mas as famílias precisam ser também flexíveis. Eu não sou engenheiro civil, mas vejo resultado da engenharia civil. Você passa em cima de uma ponte aqui em São Paulo, se você está parado com o seu carro e passa outro, você vê que a ponte balança, ela vibra. Vibra para não quebrar. Precisa ser flexível, não quebra. Eu visitei há pouco tempo a Sears Tower lá em Chicago, 110 andares, um dos maiores prédios dos Estados Unidos. 443 metros. Lá em cima balança. E balança para não quebrar. Gente muito rígida, muito inflexível, quebra. Quebra. Eu aprendi uma frase linda de alguém, disse assim, pastor Ival: nós precisamos negociar o negociável e não negociar o inegociável. Tem coisas que você não negocia mesmo não, mas tem gente que não negocia nem o negociável. É duro demais, é inflexível demais, é pesado demais, machuca demais, fere demais. Se nós queremos o bem da família, se nós queremos famílias saudáveis, nós precisamos ter flexibilidade, nós precisamos amar pessoas mais do que regras, nós precisamos amar mais gente do que coisas. Bom, essas são as lições que nós aprendemos com o pai. Agora vamos aprender com o filho mais novo. Vamos imaginar que o pródigo entrasse aqui hoje, nesse templo, e o pastor Orival lhe desse a oportunidade de dar um testemunho. Claro que ele ia dar um testemunho do que ele errou, né? Que não devia fazer. Olha, gente, vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo outro. Aprendi na pele, sofri na pele e tal. Então, pensa comigo. Se o pródigo pudesse se levantar aqui hoje e falar para vocês, o que ele nos recomendaria? Primeira coisa, eu acho. Primeiro, ele diria o seguinte para você:
Cuidado, não tome decisões precipitadas. Vocês acham que hoje algumas pessoas, no contexto família, tomam decisões precipitadas? Pensa um pouco mais, reflita um pouco mais, durma um pouco mais em cima do assunto, ore um pouco mais, jejum um pouco mais, pede conselho, pede ajuda, tem um grupinho de oração que sustente você, como Daniel. Quando surgiu um problema lá, eu fui lá, procurou os amigos dele, vamos orar aqui, essa causa aqui, preciso tomar uma decisão, precisamos de orientação, de ajuda, de sabedoria, peça ajuda, peça oração, não seja afobado. Deixa eu dizer algo importante para você. Um dos maiores desastres da nossa vida começa com uma coisa chamada de insatisfação. Foi com essa isca que o diabo pegou Eva lá no Éden. Foi com essa isca que o pródigo largou a casa do pai com um pão com fartura e foi para um país distante. De repente você está na casa do seu pai, da sua mãe, você está bem, está feliz, tem tudo, tem comida, tem cama, tem roupa lavada, tem escola, tem teto, tem amor, tem abrigo, tem aconchego, tem amizade. Não está bom não. E quer curtir a vida. E aí de repente a casa do pai não serve. De repente para Eva o jardim do Éden era uma prisão. De repente você não valoriza o que você tem. Você não está satisfeito com o marido, não está satisfeito com a esposa, não está satisfeito com os filhos, não está satisfeito com os pais, não está satisfeito com os irmãos, não está satisfeito com a igreja, não está satisfeito com você mesmo. Para. Segundo conselho que eu daria, eu penso, cuidado para não fazer a coisa certa da forma errada. Ô gente, um rapaz, uma moça sair de casa é certo, se sai na hora certa. Pensa comigo um camarada, um rapaz bonitão, com 50 anos de idade, na barra da saia da mãe. Está certo? Não é uma coisa errada, não. Está igual o Jacó. O pessoal da Igreja de Pinheiro sabe disso. Sabe com que idade o nosso amigo Jacó saiu da barra da saia da mãe? Sabe que idade que ele tinha? 71 anos. 71 anos. Como é que você sabe disso? É fácil fazer as contas. Ele saiu com 71, passou 20 anos em Padã. Ele voltou quando José nasceu, depois de 20 anos. Então, 71 com 20 dá quanto? 91. Bom, José foi levado para o Egito com 17. Então, 91 com 17 dá quanto? 108. Quantos anos o José ficou no Egito antes de levar Jacó para lá? 22 anos. 13 anos de sofrimento, 7 anos de fartura, 13, 7, 20, mais 2 de escassez, 22. Então você tinha 108, com mais 22 dá quanto? 130, foi a idade com que o Jacó foi para o Egito. Então preste atenção nisso. Tem hora certa de sair de casa? Tem. Vai casar. Aí pronto, está na hora de sair de casa. Então se você vai casar, não mora mais com seu pai e sua mãe não. Pode morar numa mansão, vai morar numa tapera, mas tem que sair. Tem que sair. Não funciona. Mas o menino era o mais novo, era inexperiente, era imaturo, ele saiu na hora errada, com a motivação errada. Que outro conselho eu daria? Não espere uma crise chegar para você descobrir o que é importante em sua vida. Preste atenção nisso. Tem filho, tem filha que só valoriza os pais depois que perde os pais. Ele só foi lembrar da casa do pai como um lugar de fartura quando ele estava na pior. Enquanto estava com o pai, ele não valorizava o pai. Enquanto ele tinha mesa farta, ele não valorizava a mesa farta. Enquanto ele tinha amizade, aconchego, abrigo, proteção, cuidado, ele não valorizava nada disso. Uma das coisas que mais me chocam na Bíblia é ver aquele texto de Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro, que aquele rico só foi lembrar da família tarde demais, já no inferno. Não adianta mais, não vou fazer mais nada.
Ou de Davi, que só vai falar para o filho dele, Absalão, eu te amo, quando o menino estava no caixão. Também não adianta mais. Então preste bem atenção nisso. Não espere uma crise chegar para você valorizar a sua família. Quarta lição, última lição do filho pródigo. Não hesite em voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado até aqui. Eu acho isso bonito. O pastor Arivaldo disse uma coisa interessante hoje. Você só ora se você for humilde. Você só se volta para a casa do Pai se você for humilde. Porque tem gente, irmãos, que diz, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou, mas eu não volto. Eu prefiro morrer do que me humilhar. Não, ele se humilhou, ele se quebrantou, ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele ensaiou um discurso de arrependimento, ele se humilha diante do Pai. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não chega lá estufando o peito, ele não chega lá acusando o pai, o senhor bem que podia ter me aconselhado, o senhor bem que podia ter me impedido de sair de casa. Não, ele não chega lá esbravejando, ele não chega lá reivindicando direitos, ele chega lá com o coração quebrantado e humilde, e a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Então quem sabe você está aqui hoje para você voltar para o Pai, voltar para a casa do Pai, se reconciliar com Deus. Quem sabe você está precisando pedir perdão para o seu pai, pedir perdão para a sua mãe, pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para os seus irmãos, acertar os ponteiros dentro da sua casa. Bom, dito isso, vamos ao último personagem. O que nós poderíamos aprender com o filho mais velho? Claro, vamos aprender com os erros dele, né? E dizem os sábios que ser sábio é você aprender com os erros dos outros, para você não ter que sofrer com os seus próprios erros. Então vamos lá. Se o mais velho pudesse nos dar algumas dicas, o que ele diria para nós? Primeira dica, eu acho: não permita que a festa do outro azede o seu coração. A psicologia diz que você e eu somos tão ruins, mas tão ruins, que nós temos mais facilidade em chorar com os que choram do que alegrarmos-nos com os que se alegram. Quando alguém está passando um perrengue, você vai lá, dá um abraço. Quando o cara é promovido, está decolando na vida, você fica, puxa vida, mas que fulano está indo, hein? E eu estou ficando. Sabe quando a festa do outro azeda a sua festa? Não permita isso. Aprenda a se alegrar com as vitórias dos outros. Aprenda a amar a vitória dos outros. A Bíblia diz que por inveja o Caim matou Abel, por inveja o Saul perseguiu Davi, seu genro. Segunda coisa que eu acho que o mais velho compartilharia com a gente: não exerça vingança, pratique a misericórdia. O texto diz que quando ele chega da fazenda e ele escuta uma música na casa, ele não entra, ele chama um empregado e diz: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Tinha muito tempo não tinha música naquela casa. Aí o empregado, todo feliz da vida: teu irmão, ele voltou, e o seu pai ficou tão feliz que ele mandou matar o bezerro cevado. Esse bezerro cevado era um negócio impressionante, era um símbolo. Era só para gente muito especial. Diz a Bíblia que ficou irado, é tomado de um senso de justiça própria. Aquele indigno, aquele que não merece nada, aquele que fez tudo errado na vida, agora vai ser recebido desse jeito, com festa. O que é isso? Oh, irmãos amados,
No dia que você parar de compreender o que é graça, eu fico imaginando o que Jesus demonstra lá na cruz. Aquele ladrão, aquele camarada era boa gente. Até na cruz ali, ele estava zombando de Jesus. Num dado momento, enquanto está na cruz, muda o coração dele, muda a perspectiva dele, muda tudo na vida dele. Ele reconhece que é pecador, reconhece que Jesus Cristo é inocente, ele reconhece que Jesus é mais do que um homem, e a vida dele muda ali, mas toda a vida dele até ali está tudo errado. Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino, em verdade que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu já falei com tanta gente, mas isso é injusto, o que é isso? É injusto, esse jeito é injusto, o cara viveu a vida toda no erro, e agora no apagar das luzes o cara se converte e vai para o céu? Valeu? Sou um cara santo? Eu, hein? É graça, varão, é graça, você não é melhor que ninguém, e é por isso que nós vamos entrar lá, ninguém vai bater no peito, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu sou bom. Ai de Deus, se não tivesse me escolhido, teria cometido um grande erro. Deus fez a decisão mais acertada do mundo me amar, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. É graça. Então larga a mão dessa justiça própria. Terceira coisa que eu acho que ele ensinaria para a gente. Olhe pela ótica do pai e sabe quanto vale um filho. O verso 30 diz algo interessantíssimo, está escrito assim no verso 30, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele não disse assim, vindo este meu irmão, vindo esse teu filho. E aí vamos dar uma amarradinha um pouquinho. Eu fui pastor solteiro 5 anos. Claro que tive que dar palestras sobre família, não tem jeito. Li livros, dezenas de livros, sobre casamento, sobre ser pai, como é que é ser pai, etc e tal. E eu costumava aprender direitinho, falar direitinho as coisas, mas eu só fui entender o que é ser pai no dia que o filho nasceu. Peguei assim, é meu, pronto, agora o negócio pega. Só entende isso quem tem essa perspectiva, o valor de um filho. Você pode perceber isso, você fala para filho 1, 5, 10 mil vezes, ele não entende, não entra na cabeça de jeito nenhum. Aí, o dia que é pai, o dia que é mãe, pronto, aí a ficha cai. Aí o pai vai ser o melhor pai do mundo, aquele pai que era meio quadradão já passa a ser legal. Olhe pela perspectiva do outro, para você valorizar. Quarta coisa que eu aprenderia com ele, pare de se sentir um empregado, você é filho, versículo 31 está escrito assim, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O que eu acho curioso, é que ele diz assim, há tantos anos que eu te sirvo sem transgredir sequer uma ordem tua, nunca me deste um cabrito. Aí o pai diz, meu filho, você é dono da fazenda toda, você é dono da fazenda toda, tudo que é meu é teu. Vamos parar um pouquinho, irmãos, quantos de nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, estamos vivendo uma vida miseravelmente pobre, comendo pão com salame dormido, quando Deus tem banquete para você, passando vontade de comer um cabrito, a vida inteira, meu futuro é seu, você tinha que ter sofrido isso aí, a vida toda, mas às vezes a gente também não vive, irmãos, e não usufrui nem a nossa casa, nem o nosso lar, nem os afetos da nossa casa. Eu conheço muitos filhos que dizem assim, pastor, meu pai nunca me deu um abraço,
Minha mãe nunca me deu um abraço. Meu pai nunca me disse eu te amo. Minha mãe nunca me disse eu te amo. Filhos que nunca chegaram para os pais e assim, eu te amo, papai, eu te amo, mãe. Usufrua a sua casa. Quinta e penúltima lição. Cuidado com seu complexo de perfeição. Olha o versículo 29. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Bom, eu acho que o cara aí deu uma exageradinha, deu não? Deu uma exageradinha. Deixa eu contar uma ilustraçãozinha para você pegar bem isso aqui. Às vezes, quando a gente tem essa síndrome de perfeição, só eu sou bom, eu sou perfeito. Os outros não, são tudo ruinzinho, mas eu não. Eu tenho ira santa, o outro tem destempero emocional. Eu luto pela vida, o outro é um invejoso, ganancioso. Então pensa comigo nessa cena. Havia um casal, já dos seus 60 e poucos anos, que moravam de frente aos vizinhos, mas a janela da cozinha era aquela janela grande, espelhada, de vidraça, que dava para o quintal da vizinha. E essa mulher, a velhinha, 60 anos, era muito crítica, muito crítica. Quando ela sentava para tomar o café com o maridão dela, ela olhava para a vidraça da janela e falava: está vendo lá a nossa vizinha? Que mulher relaxada. Olha lá como é que está a roupa que ela está estendendo no varal. A gente, a moçada não sabe o que é estender roupa em varal não, mas os velhinhos sabem o que é isso. Olha lá, deve usar um sabão de péssima qualidade, a roupa está toda encardida. Semana após semana, toda vez que sentava para tomar café, ela tinha que fazer críticas à vizinha, porque a vizinha era relaxada, não sabia lavar a roupa direito, a roupa estava toda encardida, devia usar um sabão de péssima qualidade, e por aí afora. Um dia o maridão dela, já não aguentando mais tanta amargura que brotava do coração da esposa, falou: querida, vamos dar uma olhadinha melhor. Dá uma olhada na vidraça. Dá uma olhada na sua vidraça, na sua janela. A janela estava toda suja, toda embaçada. Não era que a vizinha era relaxada, não é que a roupa da vizinha estava mal lavada, não. A vidraça dela é que estava suja. Quando a nossa vidraça está suja, a gente pensa que o outro é que está sujo. Porque a gente tem a tendência de projetar os nossos problemas no outro e criticar no outro o que nós não temos coragem de enfrentar em nós mesmos. Então, para de ficar vendo defeito nos outros, faça uma leitura do seu coração. Problemas da família acontecem quando o outro é o problema, quando o outro é o culpado. Sempre o outro é o culpado, eu sempre sou o inocente na história. Puxa a brasa para a sua sardinha, reconheça o seu erro, tenha a coragem de pedir perdão. Mas eu fecho aqui agora. Versículo 28. Cuidado com o mau humor crônico. Ele se indignou e não queria entrar. O que eu acho curioso é que o pai saiu para conciliá-lo e a parábola, muito estrategicamente, termina sem saber qual foi a reação do filho mais velho. Se ele entrou ou não entrou. O que Jesus queria dizer? É que os publicanos e pecadores e prostitutas entrariam no reino de Deus mais rápido do que os santarrões, fariseus e escribas com autojustiça entrariam. A parábola termina, o mais velho, santo, do lado de fora da casa do pai, o pródigo, arrependido, celebrando na casa do pai. Para com essa amargura, com esse ranço, com esse clima pesado. Eu gosto muito do que Hebreus 12, 14 diz, quando ele fala da amargura. A amargura tem dois efeitos. A amargura perturba a pessoa.